O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados? Numa breve reflexão. Aprendamos hoje que Jesus sempre ficou do lado dos pecadores. Quando ele se apresenta, quando inicia o seu ministério, ele já diz por que ele veio, para quem ele veio. Eu vim em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem precisa de médico são os doentes. Existe, portanto, um confronto entre o agir de Jesus e aos que seguem a lei. A lei dizia que os pecadores deveriam ser rejeitados. Era proibido por lei um judeu falar, se hospedar, tomar uma refeição com um pecador. Era proibido por lei um judeu entrar na casa de um que não era judeu, e principalmente de um pecador público como Zaqueu. Deus conduz tudo para o momento certo. Zaqueu ouviu falar de Jesus. Zaqueu ouviu falar de Jesus. Do coração de Zaqueu nasceu o desejo de ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Assim como os gregos foram procurar os discípulos lá em Jerusalém e disseram: nós queremos ver Jesus. Sabendo o roteiro por onde ele ia passar em Jericó, Zaqueu então escolhe uma figueira e sobe naquela árvore para ver Jesus. No coração de Zaqueu estava o desejo de ver Jesus. Para sua surpresa, ele foi visto primeiro por Jesus. Quando Jesus vai passando com a multidão, olha, vê Zaqueu lá na árvore e diz: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. Ele confronta a lei, porque para Jesus o mais importante não era a lei, mas o importante era a pessoa. E, de acordo com o seu projeto, com o plano de Deus traçado para ele, ele veio para salvar os que estavam perdidos. E assim, Zaqueu, feliz da vida, vai para casa, prepara a acolhida a Jesus. Naquela noite foi grande
a admiração dos doutores da lei, dos fariseus, de todos aqueles que defendiam a lei. E começaram então a colocar dúvidas na cabeça dos outros, dizendo o seguinte: como é que ele vai, sendo judeu, vai fazer uma refeição na casa de Zaqueu, que é um pecador público? Acontece que quando Zaqueu se encontra com Jesus, acontece a transformação da sua vida. Jesus diz pouca coisa a Zaqueu, mas é Zaqueu quem toma a iniciativa e diz: Senhor, ele faz a confissão dos seus pecados, dizendo: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu vou devolver aos pobres 4 vezes mais. Jesus não elogiou pela atitude de Zaqueu. Jesus simplesmente disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. O encontro, trazendo então agora para a nossa vida, quando a gente encontra com Jesus, a gente muda de direção. Encontrar Jesus nos leva à conversão. Encontrar Jesus tem que gerar dentro de nós atitudes. Gerou no coração de Zaqueu a atitude do arrependimento e a atitude de devolver o que roubou, a atitude de conversão. Encontrar Jesus, quando a gente se encontra verdadeiramente com Jesus, a gente tem atitudes de ir ao encontro do outro. Nosso Senhor nos convida a gerar encontros e acolher de maneira muito misericordiosa os que a sociedade rejeita, porque ainda hoje a sociedade rejeita muita gente. Muita gente é rejeitada pela sociedade. Tem tanta gente que não entra nas igrejas, tem tanta gente que não são tantas pessoas que não são visitadas pelas igrejas. Tem tantas pessoas que acham que nem merece a salvação. As igrejas como um todo são convidadas a ir ao encontro, aproximar as pessoas de Jesus, para que a salvação entre na casa das pessoas. Esse é o trabalho nosso como missionário. Aqui em Mãe Luísa, todos nós já sabemos que a nossa paróquia ela é setorizada e teve na semana passada uma experiência missionária muito rica de rezar nas ruas, de anunciar Jesus de porta em porta, de visitar as pessoas. E essa visita tanto foi importante para o visitador, para o que era visitado. A salvação entrou naquelas casas. Portanto, irmãos e irmãs, Jesus nos vê onde a gente viver. Quer seja em cima de uma figueira, quer seja dentro da nossa casa, Jesus nos vê. Ele não ignora a nossa presença. E Ele nos convida para a missão. Hoje, a salvação entrou em nossa casa. E Jesus nos convida a descer das nossas árvores. Às vezes a gente é tão apegado às árvores. Tem gente apegada à figueira que mesmo Jesus convidando para que ele desça da árvore, ele não desce. Continua na sua videira. Agora me lembro do profeta Elias, quando o profeta Elias estava fugindo dos soldados da rainha Jezabel, depois do confronto que ele teve, depois da matança dos profetas de Baal. Então ele fugiu com medo, e um dia ele estava debaixo de uma árvore, muito tranquilo mesmo na fuga. De repente aquela árvore secou, e ele reclama muito, que ele teve que sair da sua zona de conforto. Então, nós também, às vezes nós estamos até querendo ver Jesus à nossa maneira. Nós subimos
tantas coisas. Às vezes a gente procura o texto dos homens, a gente procura as missões, a gente procura fazer caridade, a gente procura missa de cura e libertação, procura tantos momentos na igreja. Nós queremos ver Jesus. Jesus está dentro da gente. Então, quando a gente se encontra com Ele, nós precisamos ter atitude de ir ao encontro daqueles que mais precisam, para que a salvação que já entrou na minha casa, entre também na casa de todos os outros nossos irmãos e irmãs. E nesta sociedade que discrimina tanta gente, que exclui tanta gente, as igrejas precisam ser mais acolhedoras para fazer a ponte entre a pessoa e o nosso Deus, estabelecendo o religare, que é a função da religião. Então, para nós que aqui estamos e que somos movidos pelo Evangelho que nos leva à missão, e nós já sabemos que missão é vida, tornemo-nos cristãos cheios de compaixão, cheios de misericórdia, atentos às necessidades dos outros. Vamos descer das nossas árvores, acolher nosso Senhor e vamos ter atitudes para partirmos em missão. Que Deus nos ajude a sair das nossas zonas de conforto. Às vezes a nossa prática religiosa ela é muito acomodada. Às vezes a nossa prática religiosa nos leva a sair do nada, a ficar no mesmo campo, parado ali, simplesmente cumprindo o preceito. Papa Francisco nos convida a sermos uma igreja em saída. Sermos uma igreja em saída. Então estejamos atentos à necessidade dos outros, e se nós queremos um mundo melhor, vamos começar de nós mesmos. Vamos mudar a nossa vida para poder a gente mudar o mundo que nos cerca. Não nos cansemos de sermos bons, não nos cansemos de sermos justos, não nos cansemos de ser fiéis, de sermos honestos. Não nos cansemos de ter fé, de ter esperança, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a exemplo de Zaqueu, que desceu da árvore, preparou a casa para o Senhor, mesmo sabendo que era contrário à lei, nós também vamos quebrar os preconceitos, vamos ousar para acolher os nossos irmãos nas mais necessidades ou ocasiões possíveis. Que Deus nos ajude a colocar em prática o seu Evangelho. Fiquemos agora todos de pé.